Você está no canal Sabedoria Sem Limites. Conhecimento para crescer de forma infinita. Olá, seja bem-vindo ao canal Sabedoria Sem Limites. Hoje vamos explorar a parte 21, a felicidade interior, do livro O Sistema da Chave Mestra, de Charles F. Haanel. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação dos próximos capítulos do livro. Vamos à leitura. Parte 21. Esta parte explica como podemos entrar na posse de um poder suficiente para enfrentar qualquer situação que possa surgir na vida. Explica que a capacidade de eliminar condições imperfeitas depende da ação mental. Mostra que grandes ideias tendem a eliminar ideias menores, de modo que é aconselhável manter ideias amplas o bastante para neutralizar e destruir todas as tendências pequenas ou indesejáveis. Este é um dos segredos do sucesso, uma das conquistas da mente mestra. Explica que a energia criativa não encontra mais dificuldade em lidar com uma situação grande do que com uma pequena. Mostra como as condições são produzidas em nossas vidas pelos pensamentos predominantes que nutrimos. Explica como você pode colocar causas em movimento que criarão um poder magnético irresistível, capaz de trazer até você as coisas de que necessita. Explica o conflito entre o velho regime e o novo, esclarece o ponto central do problema social e revela o verdadeiro segredo da saúde, da riqueza e do poder. Introdução, parte 21. No parágrafo 7 desta parte, você verá que um dos segredos do sucesso, um dos métodos de organizar a vitória, uma das realizações da mente mestra, é pensar grandes pensamentos. No parágrafo 8, você verá que tudo o que mantemos em nossa consciência por algum tempo se imprime em nosso subconsciente e se torna um molde que a energia criativa tecerá em nossa vida e ambiente. Esse é o segredo do maravilhoso poder da oração. Sabemos que o universo é governado por leis, que para cada efeito deve haver uma causa e que a mesma causa, sobre as mesmas condições, produzirá invariavelmente o mesmo efeito. Consequentemente, se a oração já foi atendida uma vez, ela sempre será atendida, desde que as condições adequadas sejam cumpridas. Isso deve ser verdade, do contrário, o universo seria um caos e não um cosmos. A resposta à oração, portanto, está sujeita a leis, e essa lei é definida, exata e científica, assim como as leis da gravitação e da eletricidade. A compreensão dessa lei tira o fundamento do cristianismo do campo da superstição e da credulidade e o coloca sobre a rocha firme da compreensão científica. Mas, infelizmente, há relativamente poucas pessoas que sabem como orar. Elas entendem que existem leis que regem a eletricidade, a matemática e a química, mas por alguma razão inexplicável, nunca parece ocorrer-lhes que também existem leis espirituais, e que essas leis são igualmente definidas, científicas, exatas e operam com precisão imutável. Parte 21. O verdadeiro segredo do poder é a consciência do poder. A mente universal é incondicional. Portanto, quanto mais conscientes nos tornamos de nossa unidade com essa mente, menos conscientes nos tornamos das condições e limitações. E, à medida que nos libertamos dessas condições, entramos na realização do incondicional. Tornamo-nos livres. Assim que nos tornamos conscientes do poder inesgotável existente no mundo interior, começamos a acessar esse poder, aplicá-lo e desenvolver as maiores possibilidades que esse discernimento revela, pois tudo aquilo de que nos tornamos conscientes invariavelmente se manifesta no mundo objetivo, sendo trazido à expressão tangível. Isso ocorre porque a mente infinita, que é a fonte de onde todas as coisas procedem, é una e indivisível, e cada indivíduo é um canal por meio do qual essa energia eterna se manifesta. Nossa capacidade de pensar é nossa capacidade de agir sobre essa substância universal, e aquilo que pensamos é o que é criado ou produzido no mundo objetivo. O resultado dessa descoberta é simplesmente maravilhoso, e significa que a mente é extraordinária em qualidade, ilimitada em quantidade e contém possibilidades incontáveis.
Tornar-se consciente desse poder é tornar-se um fio vivo. Produz o mesmo efeito que colocar um fio comum em contato com um fio carregado. O universal é o fio vivo. Ele conduz poder suficiente para enfrentar qualquer situação que possa surgir na vida de qualquer indivíduo. Quando a mente individual toca a mente universal, ela recebe todo o poder de que necessita. Este é o mundo interior. Toda a ciência reconhece a realidade desse mundo e todo o poder depende de nossa capacidade de reconhecê-lo. A capacidade de eliminar condições imperfeitas depende da ação mental, e a ação mental depende da consciência do poder. Portanto, quanto mais conscientes nos tornarmos de nossa unidade com a fonte de todo o poder, maior será nossa capacidade de controlar e dominar qualquer condição. Grandes ideias tendem a eliminar todas as ideias menores, de modo que é sábio manter ideias grandes o bastante para neutralizar e destruir todas as tendências pequenas ou indesejáveis. Isso removerá inúmeros obstáculos pequenos e irritantes de seu caminho. Você também se tornará consciente de um mundo maior de pensamento, aumentando assim sua capacidade mental e colocando-se em posição de realizar algo de valor. Este é um dos segredos do sucesso, um dos métodos de organizar a vitória, uma das conquistas da mente mestra. Ela pensa grandes pensamentos. As energias criativas da mente não encontram mais dificuldade em lidar com situações grandes do que com pequenas. A mente está tão presente no infinitamente grande quanto no infinitamente pequeno. Quando compreendemos esses fatos sobre a mente, entendemos como podemos atrair a nós qualquer condição, criando as condições correspondentes em nossa consciência, pois tudo o que é mantido por algum tempo na consciência acaba sendo impresso no subconsciente e torna-se um molde que a energia criativa irá tecer na vida e no ambiente do indivíduo. Assim, as condições são produzidas e percebemos que nossas vidas são simplesmente o reflexo de nossos pensamentos predominantes, de nossa atitude mental. Vemos então que a ciência do pensamento correto é a única ciência, pois inclui todas as outras ciências. A partir dessa ciência, aprendemos que cada pensamento cria uma impressão no cérebro, que essas impressões geram tendências mentais e essas tendências criam caráter, capacidade e propósito, e que a ação combinada de caráter, capacidade e propósito determina as experiências que encontraremos na vida. Essas experiências chegam até nós por meio da lei da atração. Pela ação dessa lei, encontramos no mundo exterior as experiências que correspondem ao nosso mundo interior. O pensamento predominante ou a atitude mental é o ímã, e a lei é que semelhante atrai semelhante. Consequentemente, a atitude mental atrairá invariavelmente condições que correspondam à sua natureza. Essa atitude mental é nossa personalidade e é composta pelos pensamentos que temos criado em nossa própria mente. Portanto, se desejamos uma mudança nas condições, tudo o que é necessário é mudar nosso pensamento. Isso, por sua vez, mudará nossa atitude mental, que por sua vez mudará nossa personalidade, que por sua vez mudará as pessoas, coisas e condições, ou as experiências com as quais nos deparamos na vida. Contudo, não é tarefa fácil mudar a atitude mental, mas com esforço persistente isso pode ser realizado. A atitude mental é moldada pelas imagens mentais que foram fotografadas no cérebro. Se você não gosta das imagens, destrua os negativos e crie novas imagens. Esta é a arte da visualização. Assim que você fizer isso, começará a atrair coisas novas, e as coisas novas corresponderão às novas imagens. Para fazer isso, imprima na mente uma imagem perfeita do desejo que você deseja ver objetivado e continue mantendo essa imagem na mente até que os resultados sejam obtidos. Se o desejo é algo que exige determinação, habilidade, talento, coragem, poder ou qualquer outro poder espiritual, esses são elementos essenciais para sua imagem. Construa-os nela. Eles são a parte vital da imagem, são o sentimento que se combina com o pensamento e cria o poder magnético irresistível que atrai para você as coisas de que necessita. Eles dão vida à sua imagem, e vida significa crescimento.
e assim que ela começa a crescer, o resultado está praticamente assegurado. Não hesite em aspirar às mais altas conquistas possíveis em qualquer coisa que você empreenda, pois as forças mentais estão sempre prontas para se colocar a serviço de uma vontade determinada, no esforço de cristalizar suas mais elevadas aspirações em atos, realizações e acontecimentos. Uma ilustração de como essas forças mentais operam é sugerida pelo método pelo qual todos os nossos hábitos são formados. Fazemos algo, depois fazemos de novo, e de novo, e de novo, até que se torne fácil e talvez quase automático. E a mesma regra se aplica a romper quaisquer e todos os maus hábitos. Paramos de fazer algo, e então evitamos fazê-lo de novo, até estarmos completamente livres disso. E se falharmos de vez em quando, de modo algum devemos perder a esperança, pois a lei é absoluta e invencível e nos dá crédito por cada esforço e cada sucesso, mesmo que nossos esforços e sucessos sejam talvez intermitentes. Não há limite para o que essa lei pode fazer por você. Ouse acreditar em seu próprio ideal. Lembre-se de que a natureza é plástica ao ideal. Pense no ideal como um fato já realizado. A verdadeira batalha da vida é uma batalha de ideias. Ela está sendo travada pelos poucos contra os muitos. De um lado está o pensamento construtivo e criativo, do outro o pensamento destrutivo e negativo. O pensamento criativo é dominado por um ideal. O pensamento passivo é dominado por aparências. Em ambos os lados, há homens de ciência, de letras e de negócios. Do lado criativo estão os homens que passam o tempo em laboratórios ou sobre microscópios e telescópios, lado a lado com aqueles que dominam o mundo comercial, político e científico. Do lado negativo estão os homens que passam o tempo investigando leis e precedentes. Homens que confundem teologia com religião, estadistas que confundem força com justiça, e todos os milhões que parecem preferir o precedente ao progresso, que estão eternamente olhando para trás em vez de olhar para frente, que veem apenas o mundo exterior, mas nada sabem do mundo interior. Em última análise, existem apenas essas duas classes. Todos os homens terão de tomar seu lugar em um lado ou no outro. Terão de avançar ou retroceder. Não há como permanecer parado em um mundo onde tudo está em movimento. É essa tentativa de permanecer parado que dá sanção e força a códigos de lei arbitrários e desiguais. Que estamos em um período de transição é evidenciado pela inquietação que é aparente em toda parte. A queixa da humanidade é como o estrondo da artilharia celeste, começando com notas graves e ameaçadoras e aumentando até que o som ecoe de nuvem em nuvem e os relâmpagos rasguem o ar e a terra. Os sentinelas que patrulham os postos mais avançados do mundo industrial, político e religioso estão chamando uns aos outros com ansiedade. O que há na noite? O perigo e a insegurança da posição que ocupam e tentam manter tornam-se mais aparentes a cada hora. O amanhecer de uma nova era necessariamente declara que a ordem existente não pode perdurar por muito mais tempo. A questão entre o antigo regime e o novo, o ponto central do problema social, é inteiramente uma questão de convicção na mente das pessoas quanto à natureza do universo. Quando perceberem que a força transcendente do espírito ou mente do cosmos está dentro de cada indivíduo, será possível formular leis que considerem as liberdades e direitos da maioria em vez dos privilégios de poucos. Enquanto as pessoas considerarem o poder cósmico como um poder não humano e alheio à humanidade, continuará sendo relativamente fácil para uma classe supostamente privilegiada governar por direito divino, apesar de todo o protesto do sentimento social. O verdadeiro interesse da humanidade é, portanto, exaltar, emancipar e reconhecer a divindade do espírito humano. Reconhecer que todo poder vem de dentro, que nenhum ser humano possui mais poder do que qualquer outro, exceto aquele que lhe seja voluntariamente delegado. O antigo regime queria que acreditássemos que a lei era superior aos legisladores. Aqui reside a essência do crime social de toda forma de privilégio e desigualdade pessoal.
A institucionalização da doutrina fatalista da eleição divina. A mente divina é a mente universal. Ela não age por mero capricho ou por ira, ciúme ou fúria. Tampouco pode ser lisonjeada, persuadida ou movida por simpatia ou petição para suprir ao homem alguma necessidade que ele considere essencial para sua felicidade ou até para sua existência. A mente divina não faz exceções em favor de nenhum indivíduo, mas quando o indivíduo compreende e reconhece sua unidade com o princípio universal, parecerá ser favorecido, porque terá encontrado a fonte de toda a saúde, toda a riqueza e todo o poder. Para o seu próximo exercício, concentre-se na verdade. Procure perceber que a verdade o libertará, isto é, nada pode permanentemente impedir seu perfeito sucesso quando você aprende a aplicar os métodos e princípios cientificamente corretos do pensamento. Perceba que você está eternizando em seu ambiente as potências inerentes de sua alma. Perceba que o silêncio oferece uma oportunidade sempre disponível e quase ilimitada para despertar a mais elevada concepção da verdade. Procure compreender que a própria onipotência é silêncio absoluto. Todo o resto é mudança, atividade, limitação. A concentração silenciosa do pensamento é, portanto, o verdadeiro método de alcançar, despertar e então expressar o maravilhoso poder potencial do mundo interior. As possibilidades do treinamento do pensamento são infinitas, suas consequências eternas, e ainda assim, poucos se dão ao trabalho de direcionar seu pensamento por canais que lhes farão bem. Ao invés disso, deixam tudo ao acaso. Marden. Parte 21. Perguntas e respostas. Qual é o verdadeiro segredo do poder? A consciência do poder, pois tudo aquilo de que nos tornamos conscientes invariavelmente se manifesta no mundo objetivo, sendo trazido à expressão tangível. Qual é a fonte desse poder? A mente universal, de onde todas as coisas procedem, e que é una e indivisível. Como esse poder se manifesta? Através do indivíduo. Cada indivíduo é um canal pelo qual essa energia é diferenciada em forma. Como podemos nos conectar com essa onipotência? Nossa capacidade de pensar é nossa capacidade de agir sobre essa energia universal, e aquilo que pensamos é o que é produzido ou criado no mundo objetivo. Qual é o resultado dessa descoberta? O resultado é simplesmente maravilhoso. Abre oportunidades sem precedentes e ilimitadas. Como então podemos eliminar condições imperfeitas? Tornando-nos conscientes de nossa unidade com a fonte de todo o poder. Qual é uma das características distintivas da mente mestra? Ela pensa grandes pensamentos, sustenta ideias suficientemente elevadas para neutralizar e destruir todos os obstáculos pequenos e irritantes. Como as experiências chegam até nós? Por meio da lei da atração. Como essa lei é colocada em operação? Por nossa atitude mental predominante. Qual é a questão entre o antigo regime e o novo? Uma questão de convicção quanto à natureza do universo. O antigo regime tenta se apegar à doutrina fatalista da eleição divina. O novo regime reconhece a divindade do indivíduo, a divindade da humanidade. O poder de pensar de forma consecutiva, profunda e clara é um inimigo declarado e mortal dos erros e enganos, das superstições, das teorias não científicas, das crenças irracionais, do entusiasmo desenfreado, do fanatismo. Haddock. E assim, concluímos a leitura da parte 21 do livro O Sistema da Chave Mestra, de Charles F. Haanel. Prepare-se, pois no próximo vídeo vamos mergulhar na parte 22, a mente positiva. Não se esqueça de curtir, comentar e seguir o canal Sabedoria Sem Limites, para continuar sua jornada rumo à sabedoria e ao sucesso. Nos vemos na parte 22.